Olá, igreja. Boa noite, paz do Senhor. Aqui estamos nós hoje aqui, nesse dia abençoado. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Glória a Deus. Amém? A palavra que Deus trouxe no meu coração, que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para a igreja essa noite, o tema é cultivando atitudes promissoras. Amém? Números 13, do 1 ao 2, vamos ler, começar por esse trecho aqui da Bíblia. Números 13, do 1 ao 2. Amém? Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Aqui está falando sobre aquele momento que o Senhor pediu para que fossem enviadas pessoas para verificar a terra, né? Onde seria a terra prometida. Quando os israelitas estavam prontos para entrar naquela terra, eles enviaram 12 espias. Esses 12 espias, eles foram à frente e foram detalhar sobre o lugar, de como foi, de tudo que aconteceu lá, né? E dos 12, apenas 2 voltaram animados com o que eles viram lá. Somente os 2 que foram Josué e Caleb, e eles voltaram com uma boa atitude, né? E qual foi essa atitude, essa boa atitude que eles trouxeram? Eles voltaram animados e motivados, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentariam ao conquistar aquela terra. Então, vocês já conhecem a história, né? Dos 12 espias que foram lá para verificar a terra, que é uma terra que emanava leite e mel, uma terra mesmo maravilhosa, tal. E dos 12 espias, dentro disso que eu quero falar aqui hoje, né? Do cultivar as atitudes promissórias. Das 12 pessoas que foram, apenas 2 voltaram animados, né? Crendo que poderiam conquistar essa terra, independente das dificuldades que estavam à frente deles. Porém, 10 dos 12 voltaram desmotivados, porque viram a... Oi? Ah, gente, desculpa. Meu marido dando toque aqui. Ai, Senhor, tá nervoso. Ai, Senhor, pode sentar, gente. Perdão, igreja. Faz parte, né? Então, eles voltaram com uma boa atitude, os 2, né? Josué e Caleb, eles acreditavam que poderiam conquistar essa terra, apesar das dificuldades que eles estavam vendo à frente. Só para vocês terem uma ideia de o que Caleb falou para o povo que estavam lá diante dele, lá em Números 13, 30. Vamos lá, em Números 13, 30. Diz assim: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Ou seja, Caleb estava assim: gente, se acalmem, se acalmem. Eu imagino ele ali: meu Deus, se acalmem, vamos partir agora mesmo para tomar aquela terra. Ele falou para o povo: com certeza podemos conquistá-la. Então, ele estava muito animado, muito ali, né, na certeza que iriam conquistar. Então, o que eu quero dizer com isso? Ter atitudes corretas vai determinar o que eu e você vamos viver, se vamos viver na terra prometida. Amém? A atitude correta vai determinar se vamos viver na terra prometida ou vamos ficar vagando no deserto da nossa alma. Com certeza, assim como Josué e Caleb ali, com toda certeza, ele tinha essa plena certeza que conquistaria.
E muitas vezes, o inimigo das nossas almas, eles tentam nos fazer acreditar que diante das dificuldades, o inimigo nos faz acreditar que a gente não vai conseguir conquistar aquilo que Deus já disse. Você vai conquistar. Amém? Então, esse exemplo desses dois que está lá na Bíblia, trazendo para os nossos dias de hoje, é exatamente isso. Nós podemos ter atitudes que vai fazer com que a gente a conquiste ou não. A gente pode ter a atitude dos 10 ou atitudes dos 2. Né? Eu creio que podemos realmente olhar para esse exemplo e diante de tantas coisas que nós passamos na vida, de tantos problemas, tantas situações, que a gente para pensar, meu Deus, aqueles 10 espias, eles olharam para a dificuldade, eles olharam para os gigantes, eles olharam para tudo aquilo, não, isso é impossível, não tem como conquistar essa terra. Eles olharam pelo lado mesmo negativo. E quantas vezes nós vivemos a nossa vida, está ali, caminhando, e nós olhamos coisas tão grandes à nossa frente, diante de tantos problemas, tantas situações, e a gente olha, não vai dar, não vamos conseguir, não vai dar certo. E Deus está ali falando, que você vai conquistar, você vai conseguir, você vai alcançar. Nós só precisamos ter uma atitude de crer, de ter fé, de que as coisas irão acontecer. Amém, gente? Então, Josué e Caleb foram os únicos israelitas que voltaram com essas boas notícias. E eles tiveram atitude correta, pois eles tiveram fé que não só poderiam dominar o inimigo, mas também de se estabelecer nessa terra prometida. Então, assim, que tipo de atitude deveríamos ter na nossa vida? Quais são as atitudes que nós deveríamos ter na nossa vida? Alguns exemplos, vamos colocar aqui. A Bíblia diz em Filipenses 2:5 que a nossa atitude deve ser a mesma atitude de Jesus Cristo. Amém? A mesma atitude de Jesus Cristo. Jesus, ele não teve atitude de dúvida, ele não teve atitude de ingratidão, mas ele acreditava e depositava sua confiança no Pai. Ele depositava a confiança dele no Pai. Então, quais são as atitudes corretas que nós devemos ter? Alguns exemplos: compaixão, por exemplo, confiança, obediência. Ok? A verdade é que a atitude como essas nos mantém longe de passar anos no deserto. Aqui são só alguns exemplos de atitudes que nós poderíamos ter, devemos ter, de compaixão, de confiança e de obediência. As nossas atitudes, elas vão refletir no nosso futuro, amém, irmãos? Ela tem muito mais a ver com a forma de conduzir a nossa vida do que qualquer outra coisa. A forma de conduzir, a forma que nós vamos caminhar, a forma que vamos olhar, enxergar, observar. Nós poderíamos até passar o dia inteiro, né? Podia falar muitas coisas dentro desses exemplos, né? De compaixão, de confiança, obediência, muito mais. Tem muito mais. Eu quero ficar nesses 3. As nossas atitudes, elas determinam se estaremos atraindo ou afastando, por exemplo, as pessoas de nós. Dentre outras coisas aqui. Às vezes achamos que ter compaixão, por exemplo, né? Vamos falar de compaixão, é ter pena de alguém. Né? Tem pena. Só que compaixão vai muito mais além do que isso. Não é ter pena. Por exemplo, a compaixão está ligada a uma atitude de amor, a uma atitude de carinho, de compreensão, de afeto, de misericórdia. Amém? De querer ver o outro vencer e ser feliz. A maior expressão de compaixão que podemos ver na Bíblia, nós podemos ver lá em João 3, verdade? Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de compaixão é essa, de Jesus.
Nesses últimos tempos agora, nós temos vivido assim, diante da igreja de Cristo, né? Nós temos visto, né, muitas pessoas, temos visto muitos trabalharem com mais, sem essa questão da compaixão. A gente não tem visto muita compaixão, né? Não sei se você vai concordar comigo. Estamos vivendo tempos difíceis, amém? Nesse tempo onde as pessoas não têm tido mais tanto afeto, tanto amor. Você olha lá na internet, você começa a olhar tantas coisas nas redes sociais, como a gente tem visto pessoas realmente sem compaixão, sem amor, sem afeto. E nós, como igrejas, nós temos que ser diferente. Nós, como igreja, temos que ser diferentes. Nós precisamos, a cada dia, entregar, demonstrar e caminhar com carinho, com amor, com afeto. Amém? Nesses últimos dias, nós temos visto realmente a igreja, muitas vezes, não tendo esse sentimento mútuo. Tem tido muita debilidade de efeitos. Não estou falando da igreja aqui, estou falando da igreja como um todo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E pode até existir no nosso meio vários tipos de talentos ou habilidades. Mas as nossas atitudes, se elas não forem corretas, elas provavelmente continuarão na mesmice, correndo o risco de não alcançarmos níveis maiores de amor e de cuidado. Por exemplo, às vezes, é melhor trabalhar com uma pessoa que tem atitudes corretas do que uma pessoa com habilidade. Né? O fato de elas não terem habilidade, algum talento necessário, às vezes é muito melhor lidar com pessoas pelas atitudes que ela possa vir ter. Embora a habilidade é muito importante na vida das pessoas. Porém, quantas vezes é melhor lidar com pessoas que não têm certas habilidades, mas têm uma boa atitude? O contrário não é muito legal. Às vezes a pessoa tem muita habilidade, mas tem tanto orgulho, tem tanta arrogância, que não é difícil trabalhar com pessoas assim. E o mundo, ele procura pessoas hábeis, pessoas com habilidade. Porém, muitas vezes, assim, a gente pode citar vários exemplos, é melhor trabalhar com uma pessoa que não tem habilidade, porém tem atitudes boas. Mas se a nossa atitude for correta, e se há vontade em nós de vencermos, e principalmente de ver outros vencerem também, certamente iremos aprender que é necessário, desde que mantenhamos humildade sempre. Que aí entra a questão da humildade. Precisamos ter humildade, apesar das habilidades, porém com atitudes corretas, para que possamos aprender e crescer. Jesus, ele morreu para que pudéssemos desfrutar de uma vida plena. Amém? Por isso nós precisamos do quê? Nós precisamos buscar tolerância entre nós e um melhor convívio. A amizade sincera, desejo de ver outros crescerem naquilo que estão fazendo. Tudo isso são frutos de uma vida que exercita compaixão. Amém? A compaixão nos leva a entender o seguinte, se não pudermos sermos felizes em meio aos problemas, então nunca seremos, pois a vida é cheia deles. Então, gente, se a gente não puder ser feliz em meio aos problemas, então não seremos felizes. Não teremos alegria, porque os problemas estão aí, o tempo todo. Quem não tem problema aqui? Amém? Sempre temos problemas. Então, precisamos aprender a viver feliz em meio aos problemas. Verdade? Eu tenho aprendido que os obstáculos não dão oportunidade de exercer nossa fé. Os obstáculos não nos dão oportunidade de exercer nossa fé. Levando-nos a vencer todas as dificuldades, ou seja, os obstáculos, eles muitas vezes impedem de nós caminharmos com fé. E quais são os obstáculos que nós temos visto à nossa frente? Tem permitido que você tenha atitude de fé? Que nós tenhamos a atitude de fé?
Nós precisamos aprender a vencer todas as dificuldades em Cristo Jesus. Amém? Falando ali de Caleb e Josué, a atitude positiva deles foi demonstrada em relação a possuir a terra prometida e revelou o que eles pensavam sobre Deus. Então, eles sabiam que Deus era maior que as dificuldades. Eles sabiam. Existia uma dificuldade lá frente, existia. Toda aqueles gigantes. Eu imagino que devia ser uma coisa muito assim. Eu penso assim, que aqueles 10 espias olhou aquela terra e pensou, eu fico imaginando, fico pensando. Você também pode imaginar, por exemplo, diante da sua dificuldade, diante das situações que você passa na sua vida. Às vezes é tão grande, olhando aos olhos humanos, é impossível de conquistar aquilo ali. Não é verdade? Quantas vezes você se deparou em situações que você sabe que ali, diante daquilo ali, uma vez você passando por aquela situação, pode dizer que é a sua terra prometida. Porém, diante de tantos gigantes, diante de tanta situação, você vê, não vai dar certo, não vai acontecer. Só que a atitude correta, que foi de Caleb e Josué, fez com que eles conquistassem essa terra, mesmo tamanha dificuldade. E é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos caminhar, crendo que diante da dificuldade, uma atitude de fé, uma atitude de crer que Deus é maior do que aquela situação, vai fazer você passar por aquilo e conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você necessita, aquilo que você almeja. Amém? Ainda mais sabendo que aquilo é a sua terra prometida. Às vezes a gente toma algumas atitudes que fazem com que a gente, meu Deus, que atitude foi essa? Cadê a minha fé? Cadê o Deus? Aquele Deus assim que eu deveria crer. Deus colocou algo no meu coração, eu queria até compartilhar com vocês, com a igreja. Mas eu vou compartilhar daqui a pouco, eu quero só concluir aqui essa parte. Josué e Caleb não estavam pensando no medo dos gigantes, como os 10 espias. Eles não estavam pensando assim, os 10 espias, eles tiveram muito medo, muito temor. Eles não estavam olhando pelo lado do medo, como eles estavam vendo. Então, tem uma reflexão aqui. O que você tem comunicado ao mundo através de seus pensamentos e atitudes? Então, aqueles pensamentos de medo, de temor, fizeram com que eles não acreditassem. Porém, Caleb e Josué, eles não olharam para o lado do medo. Eles foram e pensaram, não, Deus ele é muito maior do que tudo isso. Ele está acima de todas essas coisas. Eles creram que Deus poderia fazer infinitamente mais através da vida deles. Então, a atitude errada dos 10 espias fez com que muitos israelitas duvidassem do que Deus tinha para a vida deles. Lembrando que para nós funciona da mesma forma, como eu estou falando aqui. Quando enfrentamos gigantes em nossa terra prometida, devemos dar uma atenção especial às nossas atitudes. Amém? Talvez a nossa atitude que tem feito nós perdemos a oportunidade de conquistar essa terra prometida. Essa é a reflexão, amém, meus irmãos? Você vai descobrir que é muito valioso o esforço feito para descansar seguro nas promessas do Senhor. Se eventualmente as pessoas podem nos conhecer através de nossas atitudes, então creio que devemos ficar atentos acerca da impressão que estamos causando na vida das pessoas. Há um ditado que diz que a primeira impressão é que fica, verdade? E qual a impressão que estamos fixando no coração das pessoas que nos cercam, que ministram junto conosco? Estamos levando elas a crerem que você vai chegar lá, você vai conseguir. Ou o contrário. Que atitudes nós temos tido diante das pessoas em relação a esse exemplo da Terra Prometida? Temos tido atitudes
diante dos 10 espias ou de Josué e Calebe? Essa é a reflexão que nós queremos nessa noite refletir. O que temos, que tipo de atitudes a gente tem tido? De Calebe e Josué ou dos 10 outros espias que não acreditaram que poderiam conquistar? Um exemplo também da atitude, de como Jesus se comportou na questão do que as pessoas pensavam dele, né? Tenho aqui um exemplo interessante, que está em Lucas 9, 18, 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Amém? Então, na relação Deus e homem, é importante avaliar também as atitudes que cercam tal relacionamento. Posso garantir que uma atitude que agrada ao Senhor é quando assumimos a nossa posição de dependentes dEle. Assim como nós aqui, a gente está falando aqui sobre ter uma atitude correta, depender de Deus, crer que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele pode nos levar a conquistar aquilo que está diante de nós, apesar dos obstáculos, dos problemas. É ter uma vida de fé, uma vida de crer mesmo. Acho que o pastor falou alguma coisa aqui sobre a fé, o que fez, né, na hora da oferta. Interessante. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, independente do que está à nossa frente, o que pensamos, o que imaginamos. Amém? Nas dificuldades das nossas atitudes deve ser a de crer que o Senhor Jesus entrará com as provisões que só Ele pode nos dar. É muito fácil acreditar em Deus quando tudo está bem, não é verdade? Não é fácil acreditar em Deus quando está tudo certo. E é aqui que eu quero colocar aqui algo que aconteceu comigo, sempre, né? Sempre quando eu venho ministrar, sempre acontecem umas situações assim que geram um testemunho, uma coisa assim, não, eu tenho que falar. Até lembrei esses dias, né, a Carol, ela conversando comigo, ela trouxe uma palavra sobre a minha vida, dizendo, já Deus manda dizer que toda vez que Ele quer que você ministre a palavra dEle, mas Ele sempre vai colocar algo vai acontecer, que vai gerar um testemunho, sempre vai ser mediante a testemunho. Você, amém, glória a Deus. E aí está. Então, é muito fácil ter uma atitude de crer no Senhor, ter uma atitude, é muito fácil quando tudo está bem. Alguns meses atrás, Deus colocou algo no meu coração. Vou tirar o óculos, que eu não enxergo ninguém com óculos, gente. Eu vejo todo mundo embaçadinho, assim. Aí eu tenho que colocar e pôr, colocar e pôr. Então, assim, eu tive uma experiência com Deus, algo que Deus colocou no meu coração para fazer, e eu vou colocar algo aqui sobre a oferta. Eu e Josué, nós sempre tivemos uma vida assim, a gente sempre viveu assim. Nós sempre fomos muito desprendidos. Se Deus falar assim, Edna, vai lá, dá esse sapato, eu dou esse sapato, dá o que você... eu sempre fui desprendida, ele também, a gente aprendeu a ser assim. Ao longo dos anos, a gente nunca deixou de fazer coisas assim, de ouvir a voz de Deus e falar. Só que nesses últimos tempos, assim, não é que eu não tenha sido mais desprendida, mas deixei de fazer algumas coisas e não sei, ou eu fechei meus ouvidos, ou não deixei Deus falar mais, mas a gente houve uma mudança de não entregar tanto quanto eu entregava antes. E alguns meses atrás, Deus colocou no meu coração exatamente isso. Ele pediu para que eu fizesse uma oferta em todo o culto que eu estivesse, aqui na Semear e Colher. Ele colocou uma oferta específica. Você vai entregar esse valor, especificamente,
Não é qualquer, eu vou dar esse, eu vou dar esse. Um valor específico. Você vai para o culto, na hora da oferta, você vai dar esse valor. E aí, amém, glória a Deus. Oh, Deus, glória a Deus. E eu estava, quando ele falou isso, eu estava num momento bem interessante, né? Não, muito fácil, como está dizendo aqui. Quando tudo vai bem, é muito fácil você pegar, uau, Deus está pedindo, amém, glória a Deus, aqui Deus, tremendo, né? Glória a Deus. E aí, foi passando alguns meses, eu fui fazendo o que Deus colocou no meu coração, mas aí, não sei, de repente eu comecei a vir ao culto e comecei a dar outro valor, sem ser aquele valor específico. Passou um culto, eu fiz um valor que não era o específico, o outro culto foi um valor que não era aquilo que Deus tinha pedido. No terceiro culto, eu estava aqui, dei um valor que não era específico, foi no dia que o José ministrou, acho que foi domingo passado. José falando aqui sobre algumas coisas, eu lembro assim, sobre a fé, sobre algumas coisas assim, eu lembro que ele falou algumas coisas sobre fé também. E o negócio começou aqui, babulhar no meu coração ali, eu estava sentada, Senhor, né, Jesus, que é isso, sabe? Eu comecei até a passar mal ali. Aí começou a ouvir no meu coração assim, no meu ouvido começou algumas palavras assim, você ofertou hoje, né? Você ofertou. Sim, aí eu ofertei tal valor, né? Fiquei pensando, nossa, eu ofertei tal valor. Aí começou, lembra aquele culto? E começou a ouvir, lembra aquele culto que você ofertou tanto? E aquele outro? E esse hoje? Meu Deus, não é aquilo que o Senhor pediu para mim. Na hora veio no meu coração, meu Deus, eu fiz isso e Deus fez eu me lembrar exatamente do valor que eu ofertei nos 3 cultos. Nos 2, passado e no último. E aí faz a conta. Faz a conta. Quanto foi lá? Quanto foi? Eu fiz a conta. E deu um certo valor, né, no total. Quanto foi que eu pedi para você ofertar? Cada vez que você estivesse no culto. E eu fiz a conta. Pensei, meu Deus, está dando isso. Mas, Senhor, eu não estou passando por isso. Comecei a colocar, explicar para Deus que que não dava para entregar. Tal, é tanta coisa aqui, final de ano. Aí comecei a querer explicar para Deus por que eu não fiz. Mas aí Deus colocou no meu coração, faça o que eu pedi. Ou seja, quando Deus fala assim com a gente, eu entendo isso, tá, irmãos? Eu estou falando isso para vocês como algo assim, como um testemunho. Acho que assim, quando Deus fala com a gente, Deus fala com você. E quando ele falou para mim dessa forma, não, mas Deus não é esse tipo de... Não imagina Deus vai pedir para você dar uma coisa assim. Você é livre para fazer, né, da forma que... Né, só que quando Deus quer fazer algo específico nas nossas vidas, a gente tem que fazer tem que ter um ato de fé, tem que ter uma atitude, tem que ter algo para que isso venha, para que os céus sejam abertos. E é exatamente isso que acontece. Eu já tive muitas provas, muitas situações, já vi coisas assim incríveis sobre ter esse ato de entregar, ter esse ato desprendido. Deus já nos abençoou muito, né, Josué? Quantas vezes nós tivemos atos de fé e Deus, meu Deus, o que Deus fez. E aí eu fiz a conta e fiz, Senhor, no meio da palavra, tá, Deus, está aqui, eu vou entregar. E se eu fosse, era um momento que eu podia? Eu não podia. Não tinha essa condição naquele momento, mas eu fiz com ato de fé. E eu vou parar de fazer isso quando Deus fala assim, tá bom, né? Glória a Deus, chegou o momento. Eu tenho certeza, eu tenho uma plena certeza, assim como aqui, Caleb e Josué. Vamos! Gente, olha, vamos lá, vamos conquistar a terra. A gente vai conseguir, apesar das dificuldades, apesar dos gigantes, apesar de tudo que você está vendo na frente, nós precisamos ir que nós vamos conquistar. Eu tenho a plena certeza que Deus vai operar um grande milagre nas nossas vidas por essa atitude. Se Ele tem colocado no meu coração, se Ele tem ali cobrado, trazendo assim, sabe, essa questão no meu coração, é porque eu sei. Vai acontecer algo incrível. Tem acontecido já. Deus tem feito milagres, Deus tem feito coisas incríveis. Mas eu tenho crido, eu creio que vai existir algo muito específico. Porque Deus não faz isso só porque eu quero. É porque Deus quer abençoar, é porque Deus quer trazer algo
lindo e maravilhoso. Amém, igreja? Vocês creem? Amém? Glória a Deus. Então, assim, atitudes são reflexos de quem nós somos. E qual tem sido, então, a nossa atitude em relação... Opa, eu estou voltando aqui. Vamos ler Gálatas 6:10. Por isso, Gálatas 6:10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como antes desse momento aqui que eu estou falando de testemunho, eu comentei sobre a atitude que nós temos que ter na vida das pessoas, como nós devemos tratar. E Gálatas 6:10 fala que enquanto tivermos oportunidade, que nós possamos fazer o bem a todos, mas principalmente da família da fé. A atitude de compaixão, buscar crescimento do próximo, trabalhar para que tenhamos vitória sempre, permitir que o Espírito Santo nos capacite com o seu poder. Então, o Senhor, Ele quer tocar em nós, de modo que possamos demonstrar as nossas atitudes. Amém, igreja? O Espírito Santo de Deus, Ele quer que nós possamos entregar tudo nas mãos dEle, para que Ele possa controlar plenamente todas as nossas atitudes. Quem aqui gostaria? Quem aqui gostaria de entregar tudo nas mãos de Deus e crer que Deus, Ele vai fazer infinitamente mais, Ele vai fazer aquilo que nós nem imaginamos que possa ser possível. Nós nem passa pela nossa cabeça, mas Deus é poderoso para fazer, amém? Glória a Deus. Que possamos abrir o nosso coração e deixar Jesus tocar naquilo que precisamos que Ele toque. Glória a Deus, irmãos, irmãs. Vamos ficar de pé? Deus colocou essa palavra no meu coração. E Ele falou assim: fale sobre esse propósito que eu coloquei no seu coração. E que nós possamos entender como entender o quanto de Deus nós podemos assim, o quanto de Deus nós podemos receber, que a fé ela possa ser algo ali, o tempo todo diante de nós, e crer que Deus pode fazer infinitamente mais, assim como a terra prometida, que possamos entender que a terra prometida ela pode acontecer através das nossas vidas, através da nossa atitude, através da fé. E esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no último mês do ano, né? No último mês do ano. Estamos vivendo o último mês, onde estamos com esse tema de prontidão. Eu creio que o próximo ano que está entrando, apesar dos pesares, apesar de tudo que nós estamos vendo à nossa frente, se pararmos para pensar, se você for refletir aí, como que está, o que nós estamos vendo adiante? Estou falando de igreja, falando assim, no geral, no todo. Como que nós temos visto o nosso futuro? Como que está? O que está por vir? Nós não sabemos. Aos olhos humanos, aos nossos olhos humanos, tudo está indo para o negativo, não é verdade? Tudo está indo para que seja ruim, difícil. Porém, nossos olhos de fé, com a nossa atitude de fé e crer que, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que nós estamos vendo com nossos olhos carnais, nós possamos crer e saber que a terra prometida está aí. E nós vamos viver o melhor nessa terra. Nós vamos viver o impossível. Nós vamos viver coisas incríveis. Próximo ano está aí para que possamos conquistar grandes coisas. Amém? Quem crê, levanta sua mão. Amém, gente? E eu queria, nesse momento, queria assim, que vocês viessem aqui na frente, como uma atitude de fé, como uma atitude de crer mesmo que o Senhor vai fazer com que nós vivamos, que nós possamos viver daqui em diante, crendo que a terra prometida está aí à frente, que nós vamos viver assim,
Se não estamos conseguindo, se eu e você, de repente, não está conseguindo olhar como Josué e Caleb, mas está vendo como os 10 espias, que possamos pedir para o Senhor, que o Senhor venha e coloque sobre nós a mesma visão que Caleb teve, que Josué teve, de acreditar que a terra prometida será conquistada, que seja isso nos nossos dias, que seja isso daqui para frente, que a terra prometida virá e vai acontecer, amém? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, levante suas mãos, fale com o Senhor neste momento. Os planos que foram embora, amém, em nome de Jesus. Sonho que se perdeu, glória a Deus. Que era festa agora, aleluia, Jesus. Era tudo que já morreu. Amém, Senhor. Não posso pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Abra sua boca aí. Peça para que o Senhor possa quero de volta o que é meu. Trazer exatamente como essa canção está falando. Amém, Jesus. E põe teu azeite em minha dor. Oh, Jesus, aleluia. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Aleluia, Jesus. Sara-me. Restitui. Sim, Senhor, que possamos, ó Pai. Oh Deus, que possamos, ó Pai, enxergar a terra prometida à nossa frente e saber que lá na frente, apesar da dificuldade, o Senhor está indo à frente. O Senhor vai fazer acontecer. Oh Deus. Se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Atitude aí. Aleluia. Porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Aleluia. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Cante, leva minhas águas. Sara-me, Senhor, e refrigera. Restitui. Levante suas mãos. Essa é a sua atitude essa noite de crer. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar. Cante a tudo aquilo que o Senhor já preparou ao que clamar. Creia porque Senhor. Aleluia. Pode ressuscitar. Sim, Senhor. Restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas. Oh Deus, sara-me de toda incredulidade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Essa noite nós vimos aqui sobre uma postura, um posicionamento de crer. Quando o mundo diz não, quando a nossa própria voz quer se calar, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos, nós vivemos naquele em quem nós cremos. E essa noite que a minha atitude, a sua atitude seja uma atitude de fé.
Qual é a atitude que você precisa hoje pedir para que Deus venha ativar ou reativar em você? Coragem, ousadia. Minha esposa falou algo aqui sobre a liberação, a entrega, desprendimento. Quais são as atitudes que você precisa tomar, que você precisa agora externar, e talvez você esteja com algum tipo de bloqueio, com algum tipo até mesmo de medo, receio humano. Isso acontece com todos nós, irmãos. Mas essa noite o Senhor está dizendo: eu quero que você acesse a sua terra prometida. Eu quero que você acesse aquilo que eu tenho prometido a você. Não fique na condição daqueles 10 espias, de temer, de duvidar, de achar que o poder de Deus, não. Maior é o poder que vem de Jesus. Quem pode dizer amém? Maior é o poder, maior é aquele que está em nós do que qualquer gigante que está no mundo. Levante as tuas mãos e comece então a declarar em nome de Jesus. Pai, essa noite aqui, Senhor, a minha atitude é uma atitude de fé. Mesmo tudo dizendo não, mesmo as coisas conspirando contra mim, mesmo pessoas se levantando contra mim, eu quero essa noite, Senhor, dizer, levar, conduzir, crer que o Senhor é aquele que nos chamou, e o Senhor é aquele que nos dá semente ao que semeia. Que a nossa postura, a nossa atitude seja uma atitude de dizer: eia, vamos conquistar a terra que o Senhor já nos deu. Vamos seguir adiante naquilo que o Senhor já prometeu. Vamos seguir com a palavra que nós temos. Quando o mar te disser: meu irmão, te afogarás. Quando a montanha olhar para você e te disser: não passarás, você olha para ambos e diz: eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, e isso me bastará. Atitude de crença, atitude de fé, atitude de louvor, atitude, Senhor. Sabe, irmãos, uma atitude é capaz de mexer, de mover um plano de Deus. Uma atitude sincera de amor abre o céu, atrai o favor do Senhor sobre nós, como foi dito aqui. Mesmo que algo aparente demonstre o contrário daquilo que se planejou, mesmo em caminhos de pedra, no escuro da noite, sem ter por consolo o apoio de alguém ou uma palavra de alguém, uma atitude agrada ao Senhor quando nós assumimos a postura de filhos. Levante as tuas mãos e agora tem uma atitude de filho, de dizer: papai, eis-me aqui. Atitude de filho, de filha. Oh, lavaxaria, mesmo que tudo prospere, mesmo que não haja falta de nada, onde sempre dá certo viver, uma atitude sincera de amor é quando, repito, nós assumimos a nossa posição de filhos. Quando nós assumimos a nossa posição de homens e mulheres que carregam promessas. Você é uma arca que carrega a promessa do Senhor. Aonde você chegar é uma palavra. Essa é a palavra para nós começarmos a terminar este tempo, este ano. Começar a pensar naquilo que nós conquistaremos o ano que vem. Então o Senhor está dizendo: uma atitude de fé, uma atitude de louvor, uma atitude de obediência, uma atitude de confiança. Note uma coisa. Foi falado muito sobre uma atitude mútua de Josué e Caleb. Um fortaleceu o outro. Eu acredito que um ali olhou para o outro. Não, o relatório daqueles 10 não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Coloca a mão aí gentilmente no ombro da pessoa que está do seu lado, homem com homem, mulher com mulher, por favor. E começa a declarar palavras de vitória. Olha, nós vamos conseguir, nós vamos chegar, nós vamos alcançar. Uma atitude, saia profetizando palavras. Tem agora a atitude de profetizar na vida da pessoa que está do seu lado, do irmão que está do seu lado. Cheira la la manaiere cantara la balabachai. Dere cantara la Maria andara la machara e andara lá. Dere cantara la balabachai. Xeriandara la. A pessoa que está do seu lado aí. Xeriandara la balabachai. Você vai vê-la vencer. Você vai vê-la conquistar. Você vai vê-la
acessar aquilo que Deus tem prometido. Você crê nisso? Oh, e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado a semear. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Então levante as mãos aos céus comigo e cantemos: restitui. Vamos, eu quero de volta o que é meu. Essa é a atitude de dizer isso. E põe teu azeite em minha dor, meu coração restitui. E leva minhas águas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui. Aleluia, aleluia. Dê um abraço bem apertado no seu irmão, na sua irmã aí. Aleluia. Uma atitude de vencedor, amém? Uma atitude de vitorioso, aleluia. Ainda que a derrota queira nos perseguir, mas tem um coração de campeão, em nome de Jesus, amém? Você, fala isso para o teu irmão, você tem um coração de campeão. Vai falando isso para ele. Você tem um coração de campeão. Você tem um coração de campeão, tá bom? Em nome de Jesus. Tremenda palavra, pastora Edna, glória a Deus. Não é porque minha esposa não, irmão, arrebentou. Amém, Cláudio, por favor, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção? O texto começa assim: Deus fala a Moisés. E ele diz assim: mande espiar a terra, para olhar aquilo que eu hei de dar ao povo. A gente olha os gigantes e a gente fica atemorizado, mas a gente se esquece quem nos enviou. Olha para o seu irmão e diz assim: vai ver aquilo que Deus tem para você. Vai buscar aquilo que Deus tem para você. Amém? Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. Porque você já é vitorioso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eis aqui o teu povo, a tua igreja, Pai. Senhor, esteja guardando a vida de cada um. Leva eles em paz de volta para a casa deles. Eu abençoo em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Abraça seu irmão.